Amigado com fé, casado é? Será? Uai, doutora, por que não? Nesse vídeo eu vou explicar para você por que a não oficialização do casamento pode trazer prejuízos para o seu cônjuge, para sua família, para as pessoas que você ama. Nós, seres humanos, nós temos a mania de pensar somente no hoje, no presente. Isso faz parte da nossa formação. Acontece, pessoal, que nem só de presente a gente vive, né? E quando a gente pensa no futuro, a gente sempre tem que pensar numa futura ausência. A ausência no direito, a gente quer dizer, de repente, uma morte, um falecimento. Então, o que a gente vê acontecendo muito na prática? Existem muitas pessoas que não formalizam o seu casamento, que vivem por anos em uma união estável de fato, mas que não chegam a fazer essa formalização legal. Quando eu digo formalização legal, eu estou dizendo não somente o casamento civil, mas também aquela reconhecimento de união estável que pode ser feita por uma declaração no cartório. Esse reconhecimento, essa oficialização do casamento, ele é de suma importância em algumas situações práticas. Primeiro, se você possivelmente vai fazer uma inserção do seu cônjuge no seu plano de saúde, um documento desse vai ser cobrado a você. E essa é só uma das coisas, mas a que eu quero tocar aqui mesmo como mais importante é no caso do seu falecimento. Gente, muitas pessoas se esquecem do que vai acontecer com a sua família depois da morte. E falar sobre morte é falar sobre vida, porque para poder morrer basta estar vivo. A única certeza que a gente tem, aliás, é que todos nós vamos estar mortos. A gente tá todo mundo aqui com uma senha na mão, só que a gente não sabe quem que vai ser o próximo a ser chamado. Espero que não seja eu, Deus me livre. Voltando aqui, o que acontece na prática? As pessoas, elas vivem uma união de fato, muitas vezes têm uma família, né, cachorro, papagaio, periquito, filhos, e aí elas simplesmente não fazem o registro do seu casamento, não oficializam o seu casamento. Eu vou te explicar o porquê que a oficialização do casamento ela é muito importante. Gente, vamos pensar num falecimento precoce de um dos cônjuges. O que acontece na prática? Se essa pessoa ela é contribuinte do INSS, a partir do momento do falecimento, o cônjuge, cumprido alguns requisitos legais, ele teria direito a uma pensão por morte, né? E essa pensão, por muitas vezes, seria aquilo que vai satisfazer as finanças da família por um longo período, até que o cônjuge sobrevivente ele consiga se restabelecer financeiramente. Às vezes, aquele que vai primeiro é o que simplesmente mantém a casa. Se você não tem uma oficialização do seu casamento, essa pessoa que fica, ela tem que comprovar que ela era, de fato, o seu esposo ou a sua esposa, ou o seu companheiro. Gente, isso, no momento de luto, é uma coisa muito sacrificante e triste. Essa comprovação pode ser feita no INSS, cumprindo alguns requisitos legais. E nesses requisitos, eles exigem pelo menos 3 documentos oficiais. O que acontece na prática é que a maioria das pessoas não conseguem fazer essa comprovação porque não tem esses 3 documentos. Às vezes tem um, às vezes tem 2, mas não tem os 3 que o INSS solicita. Então, essa pessoa tem para poder comprovar que, de fato, vivia em uma união estável, em um casamento, ela tem que fazer essa solicitação judicialmente. E então, é aberto um processo no qual esse cônjuge sobrevivente tem que comprovar para a justiça que, de fato, ele era companheiro dessa pessoa. Então, vamos pensar. A pessoa, ela ficou viúvo, e aí ela tem que lidar, além da dor, da perda, né, da ausência de quem se foi, ela tem que lidar com todo o trâmite burocrático, né, do pós-morte, e além disso, ela ainda está sujeita a ficar, de repente, sem nenhum rendimento. Eu não sei como que é na sua família, mas existem muitas famílias que um dos cônjuges não sequer trabalha, depende exclusivamente do outro. Então, essa pensão do INSS é o que vai suprir, né? A gente sabe que nem, às vezes nem de maneira 100%, porque o nosso sistema previdenciário ele tem lá as suas características, mas é aquilo que é urgente, é necessário. Só que, pelo simples fato da pessoa não ter um documento que oficializa que eles eram casados de fato ou que viviam em uma união estável, essa pensão ela pode demorar meses e às vezes até anos.
Eu já presenciei na prática famílias que passaram por uma situação como essa. E eu garanto para vocês que é uma situação extremamente delicada. É triste, por vezes é humilhante, a pessoa tem que apresentar na justiça fotos, depoimentos de vizinho, e, enfim, N burocracias que é solicitado simplesmente para provar que eu era casado com fulano. Então, a minha recomendação, gente, não deixe de oficializar o seu casamento. Quando você começou esse vídeo, de repente você poderia estar pensando que eu ia falar sobre questões religiosas. Não é nada disso. O direito, ele serve para todo mundo, só que ele tem que ser provocado. Então, se a gente pode tomar algumas medidas para poder evitar futuros desgostos, futuros problemas, por que não? Às vezes, por simples desinformação, uma pessoa não toma uma providência dessa. Então, o que eu recomendo para vocês? Se você vive em uma união estável, mas você não quer casar no civil, você pode procurar um cartório junto com o seu cônjuge, com o seu companheiro, companheira, e oficializar essa união estável no cartório, né? Isso é feito pelo tabelião, né? E feito através de uma declaração de união estável. Esse documento vai te assegurar os mesmos direitos como se fosse casado. Agora, a outra situação é você realmente oficializar o seu casamento no civil, né? A gente não está falando aqui de nenhuma obrigação religiosa, nem de, né, de ter que fazer algum tipo de evento, né, gastar muito dinheiro com casamento, mas você pode dar entrada nos papéis, no cartório da sua cidade e fazer o seu registro de casamento. Até demora alguns meses, você dá entrada nesse registro, você faz o pagamento das taxas e você consegue oficializar a sua união de fato, pensando num futuro para que quem fica não tenha nenhum problema nesse sentido. Porque além de lidar com a dor do luto, ter que lidar com burocracias e principalmente ter que lidar com a insuficiência financeira, né? É muito triste e a gente vê isso acontecendo em muitas famílias. Agora, eu vou perguntar para você o seguinte: me conta aqui nos comentários qual que é o motivo que levou você a ainda não oficializar o seu casamento? E aí, se por acaso algum desses motivos for falta de grana, conta para mim aqui se você realmente não casou porque não tinha dinheiro para pagar as taxas do cartório. Me conta aqui porque eu estou pensando em lançar um vídeo para vocês contando como que você pode fazer o seu casamento civil de graça. Mas eu só vou fazer se por acaso realmente tiver gente interessada em descobrir sobre esse conteúdo. Eu só posso adiantar que sim, é possível casar de graça no Brasil, no civil. Da mesma forma como uma pessoa que paga, você tem todos esses direitos garantidos, se por acaso o seu problema for insuficiência financeira. Ok? E aí, eu gostaria muito de pedir para vocês que vocês possam compartilhar esse vídeo, esse conteúdo com alguém que ainda vive nessa situação, que ainda não fez a oficialização da sua união, para que ela saiba o que pode acontecer no futuro próximo, caso essa situação persista. E aí, se você puder me fazer a gentileza de curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis, se inscrever no canal, eu vou ficar muito feliz. Meu nome é Cibele Proti e esse é o seu canal, Uai Doutora.